Oi, Dev! Vamos para a nossa primeira aula de JavaScript. Ela é uma linguagem de programação que permite criar interação entre o usuário e o site, tornando-o dinâmico, tendo agora execução de tarefas. Não confunda JavaScript com Java. São duas linguagens de programação diferentes. Mas antes de prosseguirmos, temos que entender algumas coisas básicas na programação, como o que é uma variável. Variável funciona como uma caixa exclusiva que guarda um determinado dado na memória. Esse espaço é dedicado a esse dado e o valor pode ser alterado durante a execução do código. A variável recebe o nome dado pelo desenvolvedor e assim pode ser chamada durante as operações do algoritmo. Em JavaScript, o tipo de dado é definido dependendo do valor atribuído a ele. Por exemplo, resultado da soma é o nome que eu atribuí à variável, assim como o nome do usuário. A forma de identificar que é uma variável sobre números inteiros, que é o caso da resultado da soma, é que eu já atribuí um valor inicial que é 0. E nome do usuário é um string, ou seja, uma variável que recebe textos, e esse valor da string tem que estar entre aspas. São as aspas que definem que é uma string. Vamos ver agora o que significa esse let e var antes do nome das variáveis. Para que os nomes atribuídos sejam reconhecidos como variáveis, é preciso usar uma dessas palavras reservadas antes do nome. Existem dois tipos de variável: a global, chamada de var, e local, chamada de let. Local significa dizer que ela só pode ser acessada dentro da função que foi criada. Já global significa que pode ser acessada por todo o código. Nesse exemplo, vemos uma variável fora da função. Logo, ela é global, e por isso tem a palavra reservada var antes do nome. Já que está dentro da função, é local. Só é enxergada, digamos assim, dentro da função. E por isso o nome da variável é precedido pela palavra reservada let. Veremos melhor isso em outro vídeo. Agora vejamos um pouco sobre funções. Elas são uma parte do código, um bloco, que permite executar uma operação. É possível chamar funções quantas vezes forem preciso durante o código. Para definir uma função, é preciso adicionar antes do nome definido a palavra reservada function. Caso deseje que essa função receba um valor por parâmetro, basta colocar o nome entre os parênteses. Dentro das chaves, colocamos o código. As funções podem retornar algum valor ao final da operação. Para que seja interpretado corretamente que você deseja devolver um valor, você precisa adicionar a palavra reservada return antes do valor que deseja retornar. Falaremos com mais detalhes sobre funções em outro vídeo. Depois dessa breve explicação, vamos ver nosso código de exemplo. Temos a estrutura básica do HTML. Nós vamos inserir o código JavaScript dentro da tag script, que fica dentro da tag head. Vou deixar no card um vídeo falando sobre tags. A tarefa que queremos executar é a seguinte: queremos que ao clicar em um botão apareça o nome Olá Mundo, e quando clicarmos em outro botão, apareça Hello World. Esse texto será adicionado dentro da tag P. Vamos definir uma variável chamada textValue, que é uma string. E para definir que ela realmente é uma string, basta adicionar aspas. Pode ser aspas simples ou dupla. O símbolo de igual significa que o valor que vem depois dele será atribuído à variável. Temos duas funções, uma para o nome Olá Mundo e a outra para Hello World. Dentro da função Olá Mundo, alteramos o nome da variável textValue. Para encontrarmos a tag P que queremos atribuir esse valor, devemos procurar pelo ID, um identificador exclusivo para a tag. O ID da tag P é showText. Dentro do documento HTML, procuramos o elemento pelo seu ID específico. Então, temos a função document.getElementById, que encontrará o elemento P através do seu ID específico, que é showText. Dentro dos parênteses e entre aspas, escrevo o nome do ID que queremos encontrar.
O inner HTML recupera e define o conteúdo em formato HTML. Assim, podemos alterar o texto da tag P, colocando após inner HTML o símbolo de igual, para que o valor que vem depois dele, no caso a variável textValue, seja atribuído à tag P. Na segunda função HelloWorld, também estamos alterando o valor da variável textValue, mas agora estamos adicionando o novo valor diretamente no elemento, sem precisar da variável. Agora você sabe que há duas maneiras de fazer isso. Para chamar essas funções, temos dois botões, um para chamar a função Olá Mundo e o outro para chamar a função HelloWorld. O comando onClick indica que a função será executada quando houver o evento de clique no botão. Entre as aspas, adicionamos o nome da função com os parênteses. Vejamos como ficou. E se quisermos colocar esse código em um arquivo separado? Basta criarmos um arquivo e chamarmos no nosso head desta maneira. Criamos um arquivo com extensão JS, recortamos o que estava dentro da tag script e colamos dentro do arquivo de extensão JS que nós criamos. E o código funcionou do mesmo jeito. Assim é muito melhor de organizar o código. Vamos agora exibir a variável dentro de uma função própria do JavaScript chamada alert, que é uma função que chama um pop-up na tela. Coloque a variável entre os parênteses e veja como fica. Bem legal, né? Então é isso. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Nos vemos no próximo vídeo.